Brasil, terra de gente boa e feliz, terra de gente alegre, mas também o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nós temos aqui no nosso país mais de 18 milhões de pessoas que sofrem com ansiedade. E tem um detalhe, dados pré-pandemia. O Brasil também é o país com a quinta maior quantidade de pessoas deprimidas no mundo. Na verdade, em todas as Américas, se a gente for juntar a América do Norte, Central e do Sul, cerca de 1/4 de todas as incapacitações que existem são causadas por doenças mentais, são causadas por transtornos mentais, problemas de saúde mental. E qual a resposta evangélica para isso? Bom, talvez você fique surpreso em saber, mas hoje, nas igrejas evangélicas brasileiras, inclusive em igrejas históricas, tradicionais, reformadas, há um ataque à profissão da psicologia. Há pastores que dizem que a psicologia ela é algo que deve ser completamente descartado, porque suas raízes seriam seculares, seus pressupostos seriam seculares. Há igrejas evangélicas hoje no nosso país, inclusive históricas, inclusive tradicionais, inclusive reformadas, onde pessoas que sofrem de depressão são aconselhadas apenas a orarem mais e a lerem mais a Bíblia. Existe hoje no nosso país pais de crianças que começam a apresentar sintomas, atrasos no seu desenvolvimento, sintomas que podem indicar alguma possível deficiência mental. E esses pais, ao invés de levarem os seus filhos ao psicólogo ou ao psiquiatra, estão simplesmente orando por essas crianças, na esperança de que isso será suficiente para que elas sejam curadas. Existem hoje, nas igrejas evangélicas brasileiras, pessoas que sofrem com uma série de transtornos, pessoas que sofrem com bipolaridade, pessoas que sofrem com transtorno borderline, pessoas que sofrem com esquizofrenia, transtorno de ansiedade crônica, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, entre outras. E o que essas pessoas muitas vezes ouvem dos seus pastores, dos seus líderes de oração, é que elas estão endemoniadas, é que elas precisam de libertação, precisam passar por um trabalho de libertação espiritual. E essas pessoas recebem esse tipo de tratamento. Não são enviadas a um médico, não são enviadas a um psicólogo, não são enviadas a um psiquiatra. E enquanto tudo isso acontece, nós que somos evangélicos, que estamos dentro das igrejas evangélicas, nós sabemos que existem muitos no nosso meio que sofrem com ansiedade, que sofrem com depressão, que sofrem com bulimia e outros tipos de transtornos alimentares e uma série de problemas de saúde mental. Qual que é o problema, meus queridos? O problema é que hoje, o evangélico que sofre de saúde mental, depois que ele se submete a esses tratamentos da igreja, depois que ele passa pela libertação espiritual, depois que ele ora, depois que ele lê a Bíblia, depois que ele jejua e ele continua com as mesmas lutas, essas pessoas acabam sendo excluídas da vida da igreja. Acabam sendo vistas como problemas, talvez como pessoas que foram predestinadas ao inferno, que Deus não irá curá-las de modo algum, que Deus não age na vida delas. São pessoas que não têm esperança, porque a receita de jejum, oração e Bíblia não funciona para tratar dos problemas de saúde mental dessas pessoas. E, meus queridos, é por causa dessas coisas que nós, da Igreja Reforma e Carisma, aqui em Brasília, no Distrito Federal, em parceria com a ICGF, que é um grupo de jovens que foi formado no WhatsApp, no Twitter, bastante ativo, nós estamos juntos fazendo a primeira conferência Web Crente. E na terça-feira que vem, no dia 6 de outubro, às 7 horas da noite, a psicóloga Adriana Melquiades Nozima será a nossa palestrante falando sobre leprosos. Por que leprosos? No Antigo Testamento, os leprosos eram doentes que eram estigmatizados. Como não se sabia ainda a respeito da lepra e como tratá-la, como curá-la, e ela também era uma doença contagiosa, ou pelo menos poderia ser, porque a lepra na Bíblia se refere a um grande conjunto de doenças de pele, algumas delas contagiosas. Então os leprosos eram excluídos da vida pública. Eles eram excluídos do culto, eles eram excluídos da sociedade, eles eram até mesmo excluídos do convívio familiar.
Eram pessoas sem esperança, eram pessoas que estavam além do alcance de Israel, além do alcance daquilo que Deus poderia fazer por elas. Mas, meus irmãos, hoje nós acreditamos que essas pessoas estão ao alcance de Deus. Não apenas as pessoas que sofrem com doenças físicas, que muitas vezes são o foco, dos cultos de cura e libertação de igrejas evangélicas por aí. Mas nós acreditamos que as pessoas que sofrem com doenças mentais, inclusive as pessoas que sofrem com esquizofrenia, que são patologicamente loucas ou que são incapazes mesmo de cuidar da própria vida, que perderam a razão, que perderam a sanidade mental, nós acreditamos que Deus tem um plano para a vida dessas pessoas. Nós acreditamos que Deus tem meios para alcançar as pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas e que sofrem com vários tipos diferentes de doenças e de transtornos mentais. A questão é que muitas vezes esse tratamento não é jejum, oração e Bíblia. Muitas vezes esse tratamento é sim por meio da graça comum de Deus, distribuída a médicos, distribuída a psicólogos, distribuída a psiquiatras, distribuída a pessoas que desenvolvem medicamentos, terapias e tratamentos que têm feito diferença na vida dessas pessoas. Está mais do que na hora das igrejas evangélicas pararem de tratar as doenças mentais como um tabu e de tratarem as pessoas que sofrem com transtornos mentais como se elas fossem leprosas. Está na hora de nós falarmos sobre esse assunto. Está na hora de nós entendermos por que nós precisamos da ajuda de gente muitas vezes de fora da igreja para poder tratar disso. Está na hora da gente dizer em alto e bom som que sim, Deus age por meios comuns e que esses meios podem ser a esperança para milhões de evangélicos apenas no nosso país, que têm sofrido com vários e diferentes tipos de transtornos de saúde mental. Então, espero você, 6 de outubro, 7 horas da noite, para você ouvir essa palestra da psicóloga Adriana Melquiades Nozima, minha esposa, para ministrar o seu coração e a sua mente a respeito desse assunto. E se você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. rebrande.ly/desigrejados. Esperamos vocês.